1990. Um jovem adolescente chamado Christopher está sendo testado sob o olhar atento de um professor. Surpreendentemente, ele resolve o problema em poucos minutos. Ao terminar, ele encontra sua irmã Michelle, que lhe diz que, de acordo com o professor, o teste que ele acabou de fazer levou 3 dias para ser concluído por Einstein. Christopher confessa a Michelle que não quer ir para a faculdade. Ele só fez o teste porque tinha medo de decepcionar seus pais, embora estivesse curioso para testar suas habilidades. Ele se sente despreparado para os estudos, mas Michelle o incentiva, acreditando que, com seu intelecto, Chris poderia um dia mudar o mundo. Depois de suas palavras persistentes, ele concorda. Ele pode ser capaz de fazer isso. Mais tarde, o noticiário discute a produção de robôs e a questão da confiança neles. Eles são úteis, mas podem se rebelar contra os humanos. Há relatos de que um robô publicitário vandalizou um memorial de guerra, ignorando a ordem do presidente para que todos os robôs voltassem ao trabalho. A coalizão para a igualdade dos robôs provocou protestos violentos em toda a América. Essas ações exigem uma resposta decisiva. A partir de hoje, o país está em guerra contra os robôs. Qualquer cidadão americano que esconda um robô será acusado de traição. Durante 2 anos, a humanidade travou essa guerra e estava perdendo até o surgimento de Ethan Skate. Ele acreditava que os humanos precisavam de um avanço e criou o Neurocaster, um dispositivo que conectava a mente de um humano a corpos mecânicos de drones. Isso permitiu que os humanos lutassem contra os robôs com suas próprias armas. Em poucas semanas, a guerra terminou e o líder dos robôs, Sr. Peanut, assinou um tratado de paz com o presidente do SEAL, Clinton, no gramado da Casa Branca. Todos os robôs foram confinados em uma zona de exclusão no deserto do sul do Zimbábue, da qual não podiam escapar. Entretanto, a tecnologia que venceu a guerra mudou a vida humana. A rede Neurocaster permite que a mente de uma pessoa esteja em 2 lugares ao mesmo tempo, trabalhando e desfrutando do lazer. Seu criador, Ethan Skate, chama isso de liberdade. 1994. Michelle conversa com seu pai adotivo, Ted, que está em um corpo de robô usando um Neurocaster. Ele exige que ela estude mais para receber um bônus por isso. Ele a adotou apenas para obter lucro, e o relacionamento entre eles é, sem surpresa, tenso. Michelle começa em uma nova escola onde todos usam Neurocasters durante as aulas. Quando lhe pedem para usar o dispositivo, ela se recusa e acaba na sala do diretor. A diretora informa que o Neurocaster é obrigatório a partir da 9ª série e ameaça chamar sua mãe. Michelle diz a ela para verificar seu arquivo, onde consta que seus pais e irmão morreram em um acidente de carro. Naquela noite, ela sonha que está dirigindo um carro com seu irmão, quando ele bate em um veado, causando a morte de sua família. Michelle acorda abruptamente com um barulho alto e vai investigar. Ela se depara com um robô no celeiro, entra em pânico e corre para avisar Ted. Ela tenta desconectá-lo de seu Neurocaster, mas não consegue a tempo. Um robô, Cosmo, do desenho animado favorito de Christopher, entra na casa. Ela grita para ele ficar longe, mas o robô não consegue falar. Ele aponta para um buraco em sua cabeça, pedindo reparos. Michelle habilmente enfia uma chave de fenda em sua cabeça, e o robô instantaneamente fala em frases de desenho animado. Ele aponta para uma foto de seu irmão mais novo, e depois para si mesmo, como se estivesse dizendo que é Christopher. Em uma luta pela foto, Michelle acidentalmente empurra Cosmo. Ted aparece furioso, sabendo que se as autoridades encontrarem um robô na casa, eles serão presos por traição. Ted empurra Michelle, irritando Cosmo, que o empurra de volta. Ted pega um taco de golfe e ataca Cosmo, mas é jogado para trás, cortando a testa. Ele chama a polícia, mas Michelle o atordoa com um taser. Ela e Cosmo entram no carro de Ted, onde Cosmo retira um rastreador de seu tornozelo, a pedido dela. Ted, controlando um robô, os persegue, mas eles escapam. Michelle questiona Cosmo, que ela acredita ser Christopher, e ele responde com um aceno de cabeça. Ele está vivo, mas em apuros. Quando perguntado onde encontrá-lo, ele aponta para o logotipo da Sentry, a empresa que fabrica Neurocasters. Por meio de gestos, ele indica que um médico de óculos sabe onde Christopher está. Michelle se lembra de um médico de óculos que lhe contou sobre a morte de seu irmão. Quando perguntado onde o médico está, Cosmo aponta para um mapa, indicando a zona de exclusão onde os robôs estão confinados. Michelle encontra pacotes no porta-malas de Ted, contendo contrabando da zona de exclusão, marcados com a cidade de origem, Novo México. Eles vão para lá. No Novo México, eles se escondem em um beco após avistarem um caminhão. Eles observam o motorista abrir um compartimento de dinheiro escondido. Um robô controlado por humanos aparece.
O motorista, John, é um contrabandista que está vendendo uma arma para o robô. De repente, o comprador ameaça John com a mesma arma. John diz a frase de código, I'm shocked, estou chocado. E após um breve atraso, seu robô, Germ, atira no robô comprador desonesto com um taser, desativando-o. Eles o arrastam para fora da estrada. Enquanto isso, Michelle e Cosmo entram sorrateiramente no caminhão. John e Germ chegam à sua base na borda da zona de exclusão, onde armazenam mercadorias contrabandeadas. Michelle e Cosmo se infiltram no armazém e espionam os contrabandistas. Mas Cosmo esbarra acidentalmente em um brinquedo musical, revelando a presença deles. Michelle diz a John que eles precisam entrar na zona de exclusão. Ele a adverte de que somente a morte a espera lá. A conversa deles é interrompida por um robô controlado por Marshall. Marshall anuncia que Michelle está presa por agressão, roubo e traição, exigindo a rendição de Cosmo. John diz, estou chocado. E Germ dispara um taser, mas Marshall agarra John, usando-o como escudo. Marshall atira nos robôs com um blaster, e Michelle decide se render. Germ chega bem a tempo, prendendo Marshall com uma concha gigante. Mas Marshall se liberta e luta contra Cosmo e Germ. Michelle habilmente empurra Marshall contra uma parede com um trator. Eles escapam para fora e o túnel desmorona. Acontece que essa saída levava diretamente para a zona de exclusão. E agora eles não podem mais voltar. Eles entram em um hangar onde há um grande robô, no qual Germ entra. É seu traje robótico. Michelle sugere a John que eles encontrem um médico, que deve saber como escapar da zona. Eles embarcam em uma van que Germ carrega em seu ombro. Durante o trajeto, John revela como conheceu Germ. Eles lutaram em lados opostos na guerra, mas Germ encontrou John ferido e o salvou. Eles são amigos desde então. Em seguida, vemos Ethan Skate, o criador do Neurocaster, jantando com sua mãe em um mundo virtual. Mas o programa apresenta falhas, o que o enfurece. Ele convoca cientistas para explicar por que as velocidades de transferência de dados estão caindo. Eles informam que Christopher desapareceu. Skate insiste que isso é fisicamente impossível, mas os cientistas dizem que, neurologicamente, ele não está mais lá. Sua consciência passou pelos firewalls por meio de vulnerabilidades do sistema. Isso significa que a Neurocasters falhará em uma semana, o que significará a ruína da empresa de Skate Muscat. Encontra Marshall no mundo virtual e pede que ele traga Cosmo para ele, já que não pode enviar forças para a zona de exclusão devido ao Tratado de Paz. Em troca, Skate consertará o neurorobô danificado de Marshall. Marshall concorda. Enquanto isso, Michelle e sua equipe chegam a um shopping abandonado. Outros robôs os avistam e atacam, lançando geladeiras de catapultas. O traje robótico de Germ é danificado e eles são capturados. Eles são levados ao líder dos robôs, o Sr. Peanut, que pede desculpas pelo incidente, explicando que eles foram confundidos com robôs carniceiros que matam outros para obter peças. Michelle diz que está procurando um médico de óculos. O Sr. Peanut os leva a uma lanchonete para comer. No caminho, ele explica que aqui os robôs vivem as vidas que escolhem, não as impostas pelos humanos. Eles até encontram um robô passeando com um cachorro na coleira. Na lanchonete, o Sr. Peanut fica chocado ao saber que Sentry sequestrou um garoto. Ele menciona que um médico semelhante, Clark Amherst, esteve aqui, mas foi banido para o deserto após o Tratado de Paz para proteger os robôs. Michelle se prepara para procurar o médico, mas John a convence a passar a noite no shopping, pois a zona de exclusão é ainda mais perigosa à noite. Naquela noite, ela pensa em seu irmão e as lágrimas brotam. Cosmo a conforta, projetando o desenho animado favorito de Christopher, sobre o robô Cosmo. Todos os robôs, inclusive o Sr. Peanut, se juntam para assistir. De manhã, um robô carteiro entrega um cartão postal para Michelle. Antes de ser banido, o Dr. Amherst lhe deu essa carta, instruindo-a a entregá-la a Christopher quando ele chegasse. O cartão postal diz a Christopher para encontrá-lo depois de recebê-lo e indica um endereço. Mas o endereço está no território dos catadores. O Sr. Peanut oferece ajuda, apresentando a eles um robô que joga beisebol, e eles partem. Marshall os observa. Ao chegarem ao endereço, os catadores os cercam e os prendem em uma porta trancada. De repente, os holofotes se acendem. O hip-hop dos anos 90 toca nos alto-falantes e as chamas saem das estátuas de caveiras. Os catadores se retiram e a equipe cai por um poço em um porão. O Dr. Amherst os recebe com um rifle. Michelle exige saber onde está seu irmão. Ele revela que Christopher está em uma ilha no campus do Centro em Seattle. Após o acidente, Christopher entrou em coma,
E o scanner médico do Sentry revelou a singularidade de sua mente. Amherst explica que a mente de Christopher permitiu que os Neurocasters se conectassem aos drones, salvando sua vida. Depois de 13 meses, Christopher recuperou a consciência. Amherst exigiu que ele fosse desconectado, mas Skate ameaçou matá-lo. Antes de fugir, Amherst criou um link de rede externa, permitindo que a mente de Christopher escapasse do sistema, embora seu corpo permanecesse. Michelle insiste em resgatá-lo, mas Amherst diz que isso é impossível. Marshall aparece, e o Sr. Peanut luta com ele. Os outros fogem para fora, onde os robôs soldados do Sentry chegaram e começam a lutar, incluindo o robô carteiro, que arranca o coração robótico de um inimigo. Para a surpresa de John, ela diz que os carteiros precisam de tais habilidades para se defender dos cães. Marshall imobiliza o Sr. Peanut, dizendo-lhe que os robôs do shopping estão condenados por violarem o Tratado de Paz. Do lado de fora, Amherst enfrenta Marshall, que diz que não mata humanos. De repente, um robô controlado por Skate mata Amherst. Ao ver isso, Marshall questiona o que é certo. Os robôs soldados capturam Cosmo e prendem Michelle, mas Marshall destrói o robô e a salva. Ele diz a ela para ir para casa e vai embora. A equipe retorna com o Sr. Peanut ao shopping, mas a casa deles foi destruída e a maioria dos robôs desapareceu. Cosmo, com Christopher dentro, é levado para um laboratório com seu corpo e reconectado ao sistema. Marshall acusa Skate de mentir e o chama de assassino, chateado porque Skate o fez caçar um garoto. Skate afirma que as mortes são evolução. Marshall diz que Skate perdeu a cabeça. Michelle diz a John que perdeu seu irmão 2 vezes. John sugere tentar novamente e se oferece para ajudar. Eles decidem salvar Christopher. O robô de Amherst, que contém suas memórias, sabe como escapar da zona, mas avisa que, sem a mente de Christopher, a rede do Sentry entrará em colapso, desativando todos os robôs controlados pelo Neurocaster, e Christopher morrerá. O Sr. Peanut está cansado de lutar, mas o discurso de Michelle o inspira. Com os robôs restantes, eles se dirigem à base do Sentry na ilha. Jer, em seu traje robótico, arremessa carros no prédio do Sentry, distraindo os soldados. Enquanto isso, Michelle e um robô médico entram sorrateiramente. Os soldados de Skate destroem o traje robótico de Germ, mas ele emerge em um traje um pouco menor. O exército do Sr. Peanut chega com catapultas, dando início a uma grande batalha. Michelle chega ao laboratório, onde um robô inofensivo usa uma voz ameaçadora para assustar os cientistas, que fogem aterrorizados. Skate veste um Neurocaster Premium, assume o controle de um poderoso robô soldado e se junta à luta. Marshall encontra o Sr. Peanut e lhe diz onde Christopher está preso. Quando lhe perguntam por que ele está ajudando, ele diz que finalmente viu alguém menos humano do que um robô. Michelle coloca um Neurocaster e encontra Christopher em um mundo virtual. Ele se culpa pela destruição. Com lágrimas, ele implora que ela o desconecte, matando-o e destruindo o Sentry. Skate destrói outro traje robótico de Germ, mas Germ emerge em um menor, apenas para ser danificado novamente. Michelle não consegue desconectar Christopher, mas ele implora. Eles se abraçam, e ela atende ao desejo dele, desligando-o. Todos os drones são desativados. Todos os drones são desativados. John comemora a vitória, mas lamenta o desligamento de Germ. Então, Germ emerge de mais um traje robótico, desta vez uma versão de 8 polegadas. As notícias sobre o desligamento dos Neurocasters e sobre o fato de Skate manter um garoto cativo para fins nefastos se espalham pelo mundo. Skate é preso. No dia seguinte, Michelle grava uma mensagem em vídeo para o mundo, explicando por que os Neurocasters foram desativados. Ela diz que eles causaram mais mal do que bem, roubando os sentimentos e a conexão das pessoas por meio de uma falsa presença. Na cena final, vemos o robô Cosmo em um ferro velho. Mas, de repente, no reflexo de uma poça, nós o vemos se mover. O que você achou do filme? Deixe um comentário, curta e inscreva-se no canal.